Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Esse programa que estamos agora há 10 dias das eleições, uma enxurrada de acontecimentos aí, de discussões, de guerras. A gente tem a Guerra Santa, que ainda não acabou, que começou no episódio de Aparecida, dos Filhos de Nazaré, que levou a um confronto, e na verdade acabou levando para a Igreja Católica, que até um certo ponto estava afastada vamos dizer assim, da discussão mais quente do processo eleitoral, como estavam menos engajadas do que estavam as igrejas evangélicas, e agora entraram na disputa, algumas lideranças se manifestando, alguns fiéis reclamando das posições de padres, bispos, o que esquentou ainda mais esse processo, aliás, é o tema de capa da nossa edição, e a gente está discutindo que nessa eleição, como nunca antes, como nunca outra antes, desde o fim da ditadura, nós tivemos a religião tão central no debate político como agora a Bíblia está substituindo ou suplantando a Constituição. A gente também tem essa guerra no TSE, o TSE que essa semana resolveu, ou na verdade nesse dia, hoje especificamente, mas na verdade nos últimos dias, tem tomado decisões que ampliaram seu poder, na verdade tentando dar algum sentido ou controlar um pouco essa onda, essa inundação, esse tsunami de fake news, que é outra vertente dessa campanha, operada basicamente pelo Bolsonaro, pela campanha do Bolsonaro e pelo bolsonarismo. O ministro Alexandre de Moraes manifestou uma enorme preocupação com o que ele chama de um descontrole das fake news, com o sistema de desinformação que tem sido operado com muito dinheiro, e vamos dizer assim, indo muito no submundo e com muitas dúvidas. Nessa reta final da campanha, já vinha sendo operado no primeiro turno, mas que se intensificou nesse segundo turno. E a gente tem também agora essas pesquisas saindo aí que tem deixado muita gente com o coração na mão. Eu depois queria até ouvir aí os nossos web espectadores. Se, por exemplo, o Senatore estiver nos acompanhando, eu queria saber como é que anda o espírito e o coração do Senatore, porque eu tenho visto aí muita gente ansiosa, muita gente nervosa, um tanto quanto desesperada até, eu diria, diante das últimas pesquisas. A gente teve o Datafolha agora 52-48, as demais pesquisas, a maioria gira em alguma coisa próxima aí, 53-47, uma ou outra dá uma diferença maior, mas o certo é que a gente tem um quadro que nessa altura, obviamente, favorece ainda bastante o ex-presidente Lula, pela vantagem que tem, 4 pontos não é pouca coisa para se tirar, mas que, como tem dito aí a mídia, inclusive a Carta Capital, acendeu ali um sinal de alerta na campanha do Lula. Vídeo o que aconteceu no fim do primeiro turno, né? Havia uma ideia de que o Lula poderia vencer no primeiro turno, e, na verdade, quando as urnas foram abertas e os números foram contados, o avanço do bolsonarismo, ou a consolidação do bolsonarismo em algumas áreas foi muito maior do que se imaginava. Então, para discutir todos esses temas, né, nesse momento, vamos dizer assim, crucial do país, a gente recebe hoje a Eliara Santana, que é, entre outras qualificações, integrante do Observatório das Eleições, um projeto muito interessante que já se dá algumas disputas eleitorais no Brasil, cada vez mais consolidado, que tem na UFMG uma espécie de centro organizador, mas que envolve várias universidades e que tem feito um trabalho excelente de monitoramento de vários aspectos dessa eleição. A Eliara é uma especialista em comunicação, né, doutorado nessa área, de formação na área de comunicação, mas que tem estudado muito esse processo da desinformação, do sistema de desinformação, como ela fala, da propagação de fake news, de como isso tem afetado o processo político, o processo organizacional até do país, da sociedade, e principalmente o processo eleitoral. Então, eu queria, antes de tudo, cumprimentar a Eliara. Eliara, boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês para discutir, né, esse tema e esse momento aí que é tão, de fato, tão, como é que eu diria, avassalador, né, para todos nós. Mas é um momento também muito rico, né, para esse debate, para abrir esse debate, eu acho que para colocar esse debate sobre o tema da desinformação, que é um tema que
que já deveria estar na pauta de maneira intensa há bastante tempo, né? Você disse que eu sou doutora em comunicação, na verdade eu sou doutora em linguística, né, com foco na análise do discurso, por isso que eu entro. Não, só para dar uma corrigida. Mas então é isso, temos aí muitos temas para essa noite, e a questão da Guerra Santa que você já coloca, né, e como esse sistema ele vai sendo alimentado por esses aspectos do discurso religioso, as categorias do discurso religioso, como que isso alimenta, né, nesse momento, esse ecossistema de desinformação. E hoje eu estou muito feliz em falar nesse ecossistema, porque ele foi citado, né, na decisão do TSE. É um desenho que para mim é muito caro, eu já comentei em 2 artigos na Carta Capital, o desenho, esse esquema, né, por que falar no ecossistema de desinformação, porque de fato envolve muitos atores, né, numa organização, numa sistematização que é bastante profissional de produção e disseminação de mentiras, né, ou de fatos ressignificados. Mas a gente falará bastante desse programa, Eliara, deixa eu complementar também que os demais participantes desse programa, a Fabíola Mendonça. Fabíola, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, professora Eliara. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que nos assistem. E o Maurício Tuzvô, do Rio de Janeiro. Maurício. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Fabíola, professora, pessoal que nos acompanha. Professor, vamos começar por essa decisão do TSE, ou as decisões que o TSE, na verdade, tomou essa semana. Primeiro, decidiu abrir uma investigação sobre esse ecossistema de desinformação, mirando muito no Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que é uma figura central desse sistema, o Pérez-sistema. Na verdade, ele, no fundo, virou o marqueteiro de fato da campanha do Bolsonaro. Abriu também ação contra outros integrantes desse sistema, pediu informações e tomou também uma decisão, quer dizer, acabou, além de tudo, mais no caso da campanha do Bolsonaro do que na campanha do Lula, aceitando vários pedidos de direito de resposta, o que vai dar ao Lula, nessa reta final, nesses próximos 10 dias, uma vantagem muito grande nas inserções de comerciais, principalmente naqueles comerciais mais curtos, de 30 segundos, para responder às várias mentiras e fake news espalhadas pelo bolsonarismo, e, por fim, hoje decidiu, se promoveu um poder especial de intervenção nessa reta e nesse momento crítico da campanha. O TSE agora vai poder, por decisão própria, tomar medidas sem que tenha que ouvir a parte envolvida e sem que tenha também que ter um parecer do Ministério Público, para justamente agilizar a análise e a eventual intervenção para retirada de fake news, principalmente nas redes sociais, que é um processo que acaba sendo muito demorado e, no fundo, talvez seja muito, vamos dizer assim, ineficiente, dado o tempo que se demora. O Alexandre de Moraes teve uma reunião essa semana com representantes do Facebook, do YouTube, e perguntou para eles: quanto tempo vocês precisam para tirar isso do ar? 15 minutos? Então, eles vão ter agora um poder de conseguir retirar alguma coisa do ar em até 2 horas, a partir de uma queixa, de uma identificação até do próprio tribunal, de que tem uma mentira ali, uma fake news circulando. São, então, as medidas que o TSE tomou para tentar conter essa avalanche. Minha pergunta, professor, o que o senhor achou dessas medidas? E 2, elas serão suficientes a essa altura do campeonato? Primeiro, elas são suficientes, e segundo, elas já não vieram tarde demais, dado o estrago que já se notou desde o início da campanha, por conta das fake news e desse ecossistema de desinformação? Bom, primeiro podem me chamar de Eliara, tá? E essa medida, essa decisão hoje do TSE, ela é muito importante. Eu acompanhei a leitura, acompanhei os votos, né, uma parte da sessão,
ela é, de fato, muito importante porque coloca, né, ela entra em um dos pontos, em um daqueles gominhos, né, da colmeia do que eu chamo de ecossistema de desinformação, que é o financiamento. Então, a primeira questão, né, que ela determina, né, que se interrompa a monetização de 4 sites, né, e 2 deles eu acompanho já há bastante tempo, desde as eleições de 2018, né, a monetização, eu acredito, né, posso afirmar quase com certeza que ela não é o principal meio de financiamento, mas é um meio importante. E a questão do documentário, que foi, na verdade, né, bastante debatida, lá a sessão foi bastante em função disso, e alguns votos em contrário falavam da questão da censura, que era um perigo, um problema, trazer a censura de volta e tal, mas não há, de fato, censura, né, nessa decisão, porque... Bom, primeiro porque o ministro Alexandre de Moraes já vem investigando, né, o gabinete do ódio, esse ecossistema de desinformação, já há bastante tempo, né, isso desde o ano passado, final de 2020, desde o ano passado. Então, essa investigação, ela já corre, né, no ano passado teve o relatório em relação às milícias digitais, daquela delegada... me fugiu o nome dela agora, que foi afastada, ela, né, então, é um documento muito importante, eu peguei aquele relatório todo, é um documento muito importante, porque ele já aponta ali esses elementos desse ecossistema de desinformação, então, ele sabe sobre o que ele está falando, né, e eu acho, de fato, muito importante, porque nós estamos vendo, e nós no Observatório estamos fazendo esse monitoramento muito de perto, né, das plataformas, e vendo aí os temas que estão circulando, as narrativas que estão circulando, as fake news, né, que estão circulando, enfim, e do segundo turno, né, a partir do começo do segundo turno, isso hoje fez um movimento gigantesco de ascensão, né, então o aumento é de fato enorme, incontrolável, né, como foi em 2018. Mas agora existe um sistema, um ecossistema muito mais estruturado, né? Muito mais estruturado, com um financiamento enorme, né? O gabinete do ódio vem agindo desde o governo, né? Desde que o governo tomou posse, está estruturado, né? Nós vimos aí como foi com a CPI da pandemia, né? Nós vimos como foi, como ele estava atuando, como ele atua. Eu desenvolvo também uma pesquisa sobre a desinfodemia, que foi essa pandemia de desinformação em meio à pandemia de Covid-19, e é impressionante a ação do poder público, é impressionante como o poder público no Brasil fez parte e faz parte disso. Então, eu acho que sim, a medida do TSE é muito importante. Você me pergunta se ela é suficiente? Não, não é suficiente. De forma, né, o que nós temos, nós estamos lidando com uma coisa que é, de fato, gigantesca. E gigantesca e muito bem estruturada, né, muito bem sistematizada, de produção. Existe uma produção de conteúdo, né, e de disseminação desse conteúdo. Eles têm uma capilaridade. E numa interface, como a gente conversava aqui antes de começar o programa, e numa interface com o sistema religioso, né? Porque nós não conseguimos, no Brasil, pensar esse sistema de desinformação se nós não pensarmos a articulação com o sistema religioso, se nós não pensarmos o papel da religião, sobretudo agora, né, o papel das religiões neopentecostais, dos evangélicos neopentecostais, né? Então, de fato, é algo muito grande, né? É algo muito grande, muito bem estruturado, e uma medida apenas não dá conta de resolver esse problema, mas é uma medida muito efetiva, é uma medida muito importante, porque o site, né, estava programando lançar o documentário, acho que 5 dias antes, né, da eleição. Aliás, só para a gente informar, Sim. desculpa, Rabi, só para a gente informar o público, era o canal Brasil Paralelo que ia lançar um documentário
mais uma teoria conspiratória sobre quem quis matar o Bolsonaro, recuperando a história do Adélio Bispo e tudo mais. Desculpa, era só para localizar. Não, sem problema, porque eu não sabia se eu podia citar o nome. Então, mas é isso. Então, é o Brasil Paralelo, que eu também já acompanho há bastante tempo, né? Que tem uma produção excelente de conteúdo, né? O conteúdo do site é excelente. Ao contrário do Folha Política tem também uma produção de conteúdo muito efetiva. E há outros, né? Outros que eu acompanho que também são muito bons, do ponto de vista de produção de conteúdo mesmo. E produção de conteúdo com roupagem jornalística, né? Porque a gente, se nós entrarmos nesses sites, a gente não vai encontrar mentiras absurdas, não. A gente vai encontrar conteúdos ressignificados a partir de dados da realidade, ressignificados e falseados. Então, essa construção que é feita, né? E é uma construção muito efetiva, é uma construção muito bem feita e que demanda equipe profissional, obviamente, e demanda financiamento, obviamente, né? Então, quando o TSE toma essa medida, né, é uma medida, de fato, que eu acho muito efetiva, muito importante, porque, inclusive, sinaliza, né, eu vi uma matéria acho que ontem, falando que a Jovem Pan já está orientando os seus comentaristas, enfim, a não falarem tão mal ou a modularem, né, ou modelarem o que falam em relação ao ex-presidente Lula, né, já com medo de retaliações do TSE. Porque esse ecossistema de desinformação, ele não está apenas na produção de fake news, ele tem uma interface. A Jovem Pan, por exemplo, é um veículo de desinformação, é um veículo que falseia conteúdo, né? Eu assisto, né, a JP News e acompanho no rádio, né? Então, de fato, um sistema, uma máquina efetiva de produção de desinformação, de conteúdo enganoso, né? E conteúdo enganoso com a intenção de fato, causar danos a determinados grupos, né? Eliara, eu queria pedir desculpa a você, a Fabíola e ao Maurício, porque eu chamei o pessoal aqui para dizer como é que eles estavam sentindo, chegaram algumas respostas, eu gostaria de ler aqui. O Valderei Jamu, por exemplo, a Valderei Jamu, eu estou muito preocupado, uma luta em glória contra fake news. A Valéria Bordim, já era sabido que a Justiça Eleitoral não conseguiria conter todos esses crimes eleitorais, acho impossível. O Jaime Filho, aonde na minha vida eu ia imaginar que um desgoverno que poderia ter salvado 400 mil brasileiros, com o inominável, falando que não é governo, gripezinha, etc., teria votos de tantas pessoas. A Isa Martins, preciso regulamentar e punir os que divulgam fake news. Só remover faz parecer que o crime compensa. É urgente que haja leis mais eficientes e sem brechas àqueles que divulgam fake news para fortalecer o fascismo. E o Túlio Costa diz aqui, eu queria ter 10% da tranquilidade da Eliara para me valer até o dia 30. Mas vamos lá, Fabíola. Eliara, a minha pergunta é porque a gente fez uma matéria recentemente, eu até conversei com você sobre fake news, e a gente sabe, você falou aí, né, dessa estrutura, dessa máquina aí que mantém, né, que dá o suporte para essa disseminação de notícias falsas. Mas tanto você como os outros pesquisadores que eu entrevistei, né, todos diziam que não teríamos aquele efeito de 2018, que o TSE estava agindo, que as próprias campanhas, né, estavam preparadas, que o eleitor também já estava mais vacinado. Mas o que a gente viu aí no primeiro turno foi um resultado bem parecido com 2018, né? Votações muito expressivas, pessoas que a gente não imaginava tendo votações absurdas. E agora, no segundo turno, né, o estrago que isso tem feito aí, tanto que Bolsonaro tem subido nas pesquisas por conta dessa disseminação de notícias falsas. Eu queria saber, será que a gente, né, e até eu me incluo nesse meio, a gente não subestimou a capacidade de reinventar esse esquema de notícias falsas, de disseminação do ódio por parte do bolsonarismo? Olha, eu acho que a gente sempre subestima, né, Fabíola? Eu acho que havia ali, naquele momento do primeiro turno, né, eu acho que houve uma
uma certa euforia, de fato, né, com os resultados das pesquisas, né, e aí eu acho que estava ali naquele momento, de fato, havia ações do TSE, então, não era como em 2018, e havia vários atores se interpondo a isso, e no campo, né, digamos, no campo lulista, a entrada de André Janones é um dado muito importante, né, de fato é um dado importante, nós vamos discutir as táticas, eu acho que é preciso discutir, óbvio, mas isso posteriormente, eu acho que a entrada dele dá uma rearticulada na forma, né, como a campanha do ex-presidente Lula vai, de fato, olhar, porque é algo com o que nós não estamos acostumados a lidar, né? Porque é essa construção, porque se fosse, veja, somente mentiras, né? Eu estava ali na rua e encontrei o ET de Varginha, convidei o ET de Varginha para um café, um chopp e tal. Não é isso, não se trata disso, né? É uma ressignificação, é uma construção que envolve uma ressignificação de coisas da realidade, né? O kit gay foi isso, né? A mamadeira de piroca foi isso. Agora nós temos os banheiros unissex. São questões que, se a gente coloca, né? Vamos pensar sobre isso. Não faz o menor sentido, porque há escolas públicas que não têm banheiro, de fato. Essa discussão ela não se coloca, mas ela se coloca, porque ela é trabalhada, veja, e aí é importante, né? Eu acho que a gente subestimou, sim, subestima, essa interface, né, entre os sistemas, porque a gente pensar a desinformação só do ponto de vista de, mas como que as pessoas acreditam nisso? Existe essa retroalimentação, ou seja, isso que é produzido, né, por esses sites, por outros grupos, circula no púlpito, né, circula na igreja, circula no jornal que tem a maior tiragem do Brasil, que é o Folha Universal. A Folha Universal está desde abril, desde abril, março, abril, trazendo editoriais associando Lula ao capeta, né? Então, essa construção, ela é efetiva. Por quê? Porque o que é o capeta simbolicamente? Ele é o inimigo, né, que destrói as famílias, destrói a minha vida. Então, ele é um inimigo que precisa ser combatido. Então, nessas várias construções, esse inimigo vai se ligando a um determinado ator, a determinados grupos. E isso vai sendo retroalimentado. Eu acho que, de fato, a gente subestima essa potência. E outro aspecto, não é apenas, no Brasil, não é apenas via redes sociais. É claro, as redes sociais têm um papel excepcional, mas não só, porque nós vemos aí o caso da Jovem Pan. Nós vemos a Record é uma emissora aliada, e é uma emissora que, durante a pandemia, não falava em número de mortos, falava em número de recuperados, né? Então, nós temos aí quando eu falo um ecossistema, de fato, de desinformação, que é poderoso, é porque existe essa ligação e essa retroalimentação, né? Então, quando Michele Bolsonaro e Bolsonaro vêm aqui a BH, na Igreja Batista da Lagoinha, né? Eles apareceram de surpresa, não estava previsto para os fiéis, era um culto para celebrar lá o aniversário do pastor. Então, o pastor André Valadão que trouxe, né, os dois. E eles não foi Bolsonaro quem falou, foi a Michele. E lá no culto a Michele joga a ideia do demônio, né? Ela traz a ideia do demônio que já estava vindo, né? Mas ela não fala assim, fulano é o capeta, não é esse discurso, né, tão literal. É um discurso simbólico, é uma construção simbólica, que dialoga com nossos valores, com nossas crenças, com nossos medos, lembrando que as igrejas, né, são lugares de acolhida também. As igrejas são lugares de pertencimento. As pessoas se sentem parte de uma comunidade. Então, se o pastor reiteradamente
aborda determinados assuntos, traz determinados assuntos, isso tem um peso, né? Isso tem um peso porque dialoga com a minha crença, dialoga com o meu conjunto de valores, né? Então, isso importa, né? Mas eu acho que sim, você tem razão, a gente pode ter, de novo, subestimado esse poder, né? Liliana, em cima disso tudo que vocês estão falando, né, essa ligação forte dos ecossistemas de desinformação com a religião, né, sobretudo os neopentecostais, a nossa reportagem de capa dessa semana trata dessa questão da Guerra Santa, né, e uma coisa que eu percebi, né, na apuração da matéria foi a força que teve durante os 4 anos de mandato, não somente agora está tendo um boom, digamos assim, mas durante os 4 anos de mandato criou-se o hábito nesse público, sobretudo esse público evangélico, de se informar, seja através de grupos de WhatsApp, seja das redes sociais, seja através de veículos como a Folha Universal, por exemplo, que você citou, mas se informar basicamente para esse tipo de nicho, digamos assim, e esse costume ele se espraiou e se arraigou durante 4 anos e foi fundamental agora para essa nova ascensão, digamos assim, das fake news na reta final. Aí eu te pergunto, você acha que isso veio para ficar, independente de uma vitória do Lula ou do Bolsonaro, esse ecossistema vai ser difícil de ser desmontado nos próximos anos? Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, porque ele já está consolidado, é claro, no governo, né, no próximo governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula, não havendo financiamento, né, para isso, não havendo financiamento público, porque existe financiamento público. Tá? Existe financiamento público para esse sistema, porque não se faz comunicação sem dinheiro. Não é possível, não se produz um vídeo como aquele, trazendo uma reportagem falsa do Jornal Nacional, né, anunciando uma pesquisa IPEC com dados falsos, né, que não foi exatamente deepfake, porque deepfake tem alguns elementos e tal, que eu também não tenho propriedade para discutir, mas, enfim, o meu grupo me orientou dizendo que não é exatamente deepfake, mas não é uma edição simples também, então não se faz algo como aquilo sem dinheiro, isso é fato. Então, existe esse financiamento. Não é só público, né, não é só financiamento público, existe, e não é só monetização. Não é só monetização. Como foi em 2018, existe dinheiro de empresários nisso aí. E eu acho que esse é o próximo passo que o TSE precisa entrar. Não sei se entrará, mas que existe. Isso é claro, né? Uma vasculhada um pouquinho mais intensa, né? Em relação a esses sites, esses 4, por exemplo, que foram objeto, né, da ação do TSE de ontem, da decisão, já iria mostrar. Então, sim um ecossistema que está estruturado, está consolidado, e eu não diria veio para ficar, porque num cenário de retomada, né, do processo civilizatório e da democracia, isso vai minguando. Mas precisaremos de uma ação, de ações muito fortes, em vários setores trans e interdisciplinares, para que nós tenhamos condições, né, de efetivamente aniquilar o poder desse ecossistema, porque ele está enfranhado, ele passa pela mídia hegemônica tradicional, ele passa pela questão da religião, né, ele está ali, então ele está aí em todos esses circuitos, né, então de fato um ecossistema que veio para ficar. Nós precisamos ser criativos, precisamos pensar muito, precisamos efetivamente trazer as práticas de letramento midiático para o Brasil, né, de forma efetiva mesmo, que isso faça parte, né, de várias instâncias, para que nós possamos fazer frente a isso, porque é grande e poderoso. Agora, Eliara, tem muita gente, quer dizer, tem uma discussão aí no campo progressista tal, sobre como enfrentar, e obviamente você ouve aqui e ali críticas à campanha do ex-presidente Lula, tem gente que acha que tem que jogar na mesma moeda, acha que o chamado janonismo cultural é o caminho, outros acham que não. A questão é o seguinte, teve algum erro estratégico na campanha do ex-presidente Lula, pensando nesse ecossistema de desinformação? E segundo, realmente dá para jogar na mesma moeda? Eu queria só lembrar aqui o caso
do Pintou um Clima, das meninas venezuelanas, tal, tá aí. Foi uma coisa que o Bolsonaro, uma bomba que ele se jogou em si mesmo, criou um certo mal-estar, mas a sensação que eu tenho é que não tem a profundidade que a máquina de desinformação do bolsonarismo é capaz de produzir e de colar na campanha do Lula. Você me corrija se eu estiver errado neste ponto. Olha, eu não sei se eu falaria em erro estratégico ou erros estratégicos, né? Porque eu acho que há, de fato, como eu vou dizer, uma não capacidade, aí não é culpa da campanha, de fazer frente a esse ecossistema, que é extremamente poderoso e vem se articulando há bastante tempo. Eu acho que a entrada, como eu já falei aqui, a entrada de André Janones na campanha é muito positiva, né? A questão aí da discussão em torno do janonismo cultural, eu acho que eu deixo para a posteriori, para depois do processo eleitoral. Eu, de fato, não sei se está jogando, sabe, Sérgio, na mesma moeda, porque o vídeo antes dele, já no dia 4, né, de outubro, houve o vídeo da maçonaria, né, mostrando Bolsonaro na maçonaria, né, enfim, num culto, na maçonaria, acho que não é culto, no encontro, né, na maçonaria. Não havia inverdade ali, de fato ele estava, foi utilizado, né, entrou no terreno da discussão da utilização de categorias aí religiosas para esse enfrentamento, esse debate. E a questão do Pintou um Clima, né, ele fala, não há o vídeo não é adulterado, não existe, né, o vídeo não é adulterado, ele não se fez o que se fez com o vídeo do Jornal Nacional, né, ele fala, literalmente, o que ele falou, né, então, há um exagero na associação com a pedofilia? Talvez haja, mas a forma como ele fala, ele abre o flanco, sim, para um comportamento pedófilo que nós sabemos que existe na sociedade brasileira, né? Então, eu não vejo nenhum problema no vídeo. No dia do debate, esse é um material que nós soltamos nessa semana, no dia do debate nós fizemos um monitoramento em tempo real. Esse tema foi um dos temas mais procurados pelos internautas, né, o Pintou um Clima, o hashtag Bolsonaro pedófilo, enfim, esse tema veio à tona, de fato, né, e olha, se não há espaço, é claro, é uma pena não trazer o debate sobre economia, sobre a fome, é um desastre, é um horror. Aquele último debate na Band foi um horror, é um desastre, é desastroso, mas nós não estamos lidando com um oponente no mesmo campo democrático. Eu acho que isso precisa ficar claro, porque Bolsonaro não é esse candidato, Bolsonaro é um representante do pior que existe na extrema direita. Então, nós não podemos agir como se nós estivéssemos num debate com o Fernando Henrique Cardoso, né? Não se trata disso, não é. Então, esses temas não virão. Nessa reta final de campanha, eu acho que vai somente piorar, vai entrar, de fato, nessa discussão, Desculpa te interromper, realmente. Pode Eu interromper. gostaria não. Parece nessa altura que o Lula e a campanha só estão numa posição defensiva, ou seja, estão correndo atrás do prejuízo e sendo pautados pelo bolsonarismo ou não? Não, eu acho que não, eu acho que avançaram, eu acho que estão colocando coisas, eu acho que estão cutucando coisas, estão trazendo elementos para discussão, mesmo que seja nesse terreno religioso, não é o terreno do debate da política, né, do debate em relação à economia, é no terreno que talvez não seja, talvez o campo democrático nunca
tenha, né, pelo qual nunca tenha passado, enfim, mas eu não acho que está agindo somente na defensiva, não. Eu acho que está avançando, eu acho que o Janones, nesse sentido, está sendo, de fato, né, um elemento muito importante, está trazendo coisa. Eu acho que há os dois momentos, né, porque Lula está fazendo várias ações de rua, vários atos que são maravilhosos pelo país inteiro, né, reunindo muita gente, né, muitas pessoas. Então, existe esse momento, isso é levado para os programas do PT estão atacando Bolsonaro naquilo que ele, nas mentiras dele, né, e eu acho que isso é muito positivo, de fato, mostrando as mentiras dele numa linguagem comum, direta, que todo mundo vai entender, e eu acho que está assim, sendo mais propositiva, né, talvez, do que em algum momento do primeiro turno, mas eu acho que está atacando, sim. O outro campo é poderoso? Muito, poderosíssimo, mas o campo lulista está atacando também, está contra-atacando. Eliara, eu queria te ouvir em relação a um episódio que aconteceu esta semana, né, que foi aquele tiroteio em Paraisópolis, no momento que o Tarcísio de Freitas cumpria lá uma agenda de campanha. Existe uma tese de que aquilo teria sido uma armação, uma encenação, né, dos bolsonaristas para faturar eleitoralmente, tanto que utilizou, né, o tiroteio para dizer que poderia ter sido um atentado, depois foi desmentido. Você que pesquisa, né, que tem a desinformação como objeto de pesquisa, isso seria uma nova roupagem de fake news? Seria a materialização final de produção de notícias falsas? Você tem algo parecido em outro país que tenha funcionado mais ou menos nessa linha? Ou você acredita que isso não foi uma encenação? Olha, eu não posso apostar que foi uma encenação, e nem posso apostar o contrário, né? É uma tática? Tanto é que quem estava lá imediatamente era a equipe da Jovem Pan, e a Jovem Pan anunciou que era um atentado, tá? A Jovem Pan anunciou reiteradamente que era um atentado, o programa, né, de Bolsonaro falou que se tratava de um atentado. Eu acho que houve, sim, uma tentativa de ser um novo episódio da facada, né, e causar aí essa comoção. Não surtiu esse efeito, porque imediatamente isso foi desmentido, isso não foi colocado, houve uma reação muito rápida, mas eu, de fato, Fabiola, eu não desconsidero. Quando eu ouvi isso, né, eu ouvi, aí lá no cantinho, assim, me surgiu, sabe, essa dúvida. Eu pensei nisso. Quando eu vi a afirmação tão taxativa da Jovem Pan, né, então eu falei, bom, eles estão utilizando, né, o campo vai utilizar de fato. Se foi uma armação, eu tendo a dizer que não foi uma armação para que isso fosse utilizado, sabe? Mas eu também não afirmo taxativamente que não foi. Mas eu tendo a achar que eles apenas se utilizaram do momento, e já que, né, que houve, a Jovem Pan já estava ali, já cumpriu imediatamente o papel que ela vem cumprindo, né, e utilizaram de fato, porque essa rapidez é bem característica, né, desse campo. Eles, de fato, se apropriam, ressignificam e soltam ali aquele novo fato, né, digamos assim, ou aquele fato ressignificado, com novas cores, num novo contexto, né, numa nova releitura. Isso, de fato, eles fazem, né? Só para complementar, nas suas pesquisas, você viu algo nesse sentido, em outros países mesmo? Eu estou pensando aqui, não me ocorre agora de imediato, não me ocorre. Mas eu fico devendo para você, eu pesquiso, eu tento pesquisar e fico devendo para você. Eliara, a Fabíola citou aí, né, os outros países. Eu estava conversando outro dia com um amigo que mora na Europa e estava me contando sobre como, né, ele mora na Suíça, né, como lá na Suíça e em outros países também, os partidos de extrema-direita, eles se utilizaram também de fake news, né, e no caso deles, geralmente, são notícias associadas à imigração, né,
para bombardear os eleitores com notícias fora de contexto, perdão, ou falsas, né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que a partir do Steve Bannon lá e do trumpismo, isso também aconteceu, né? E se discute já, tanto, né, sobretudo na Europa, né, entre as forças de esquerda, qual o limite ético da própria atuação da esquerda para combater isso aí, né? Sobretudo não somente em momentos eleitorais, como na formação política de um modo geral. Aí eu te pergunto, qual o limite ético para você, para a própria esquerda entrar nessa discussão? Isso está no horizonte já? É uma nova frente de discussão sociológica que temos que fazer daqui para frente? Olha, eu acho que é uma discussão, sim, que tem que se fazer daqui para frente. Eu acho que a própria trajetória da esquerda, né, já coloca aí um limite ético, né? Nós citamos aqui dois casos de vídeos, enfim, de ações que bombaram de alguma forma, né, na campanha agora no segundo turno, utilizadas, né, pela campanha do ex-presidente Lula, que foram vídeos que eles foram apenas utilizados, eles não são vídeos manipulados, né, são vídeos que foram com falas, né, do presidente Bolsonaro, com falas e ações, enfim, e que não foram, que foram utilizados, né? Fez-se um estardalhaço em relação a isso? Sim. Ligou-se a determinados aspectos que talvez não sejam totalmente totalmente corretos, digamos assim, né? Associação, por exemplo, à pedofilia, talvez, mas os vídeos não trazem mentiras, né? Eu acho que essa é uma das barreiras éticas aí, não existe uma ressignificação, não existe uma ressignificação mesmo da realidade, um falseamento da realidade, né? De fato não existe, eu acho que esse aí é um limite ético, né? Agora, a discussão, ela tem que ser muito ampla, né? Porque a gente não pode ficar discutindo, de fato, no debate, por exemplo, o Bolsonaro mentiu descaradamente o tempo todo, em todos os debates ele mente descaradamente o tempo todo, né? Isso para ele não é um parâmetro, visivelmente isso é um parâmetro para o ex-presidente Lula, né? Ele não vai fazer frente a isso, e o debate político, né, eu acho que o que se coloca é que o debate político, ele não pode estar circunscrito, né, a um debate sobre quem falseia mais, quem vai mentir mais, né? Eu acho que essa questão, essa questão ética, ela é primordial, eu acho que a gente precisa resgatar o debate político, né? E, para fazer isso, a gente precisa combater esse sistema, né? A gente precisa, de fato, combater esse sistema em várias entradas, porque senão nós vamos ter que ficar discutindo isso, até que ponto o campo progressista pode ir, né? O que é ético falar disso ou daquilo, como é que a gente vai bater em determinadas coisas, a gente vai usar um vídeo de maçonaria ou não, né? Então, essas questões eu acho que tem que ser colocadas, e eu acho que não é só discutir até que ponto, né, sob o ponto de vista ético, nós vamos, não, eu acho que é preciso discutir posteriormente, depois da eleição, né, primeiro dia depois da eleição, discutir formas de combater efetivamente esse ecossistema, né, porque ele, de fato, impacta, né, a democracia, impacta o funcionamento institucional, impacta a nossa vida como sociedade, né. O Jaime Filho, a Fabíola fez a pergunta sobre o suposto atentado ao Tarcísio Freitas. O Jaime Filho comentou: São Paulo tem um cara que não mora em São Paulo e tem mais votos que um professor. Acho que estamos com valores invertidos, é incrível. Aline Bittencourt: a regulamentação da mídia tem que ser feita. A Iracema Barbosa: por isso, não sei se Lula deveria ir a qualquer debate com esse nominável. A Aline Bittencourt depois disse: é difícil entender esse eleitorado brasileiro. Bem, a questão do debate também é uma questão complicada, um assunto complicado. Se não for, o Bolsonaro vai ganhar o espaço para dar uma entrevista. Acho que, pelo menos ao debate da Globo, o Lula será obrigado a ir. Ele já disse que não vai comparecer ao do SBT, e teremos teremos um na Record, né?
que não tivemos no primeiro turno. Mas Lula não vai. Irá também. Não, Lula não vai. Mais um palanque para o Bolsonaro. Eu queria que a gente continuasse essa discussão com a Eliara, mas ela, na verdade, precisa também lá tocar a sua vida, fazer outras coisas. Eu só queria falar de um assunto aqui. Eu não vou fazer uma pergunta, não, mas vou deixar o direito da Eliara responder, porque eu tenho quase certeza que ela tem uma visão diferente da minha, mas eu vou expor uma ideia, que é a seguinte, que é sobre a presença do Lula no Flow Podcast, que foi uma sensação e celebrado em todos os cantos, em todos os WhatsApps e Twitters dos eleitores do Lula. A minha visão sobre isso é o seguinte, o Lula ganhou simbolicamente, que é aquela história, assim, não vou usar um outro termo mais chulo, não, vamos dizer que foi a velha disputa do cuspe. O Bolsonaro cuspiu 30 centímetros, o Lula cuspiu 35 centímetros. E depois ganhou o Flow, que é um canal que abrigou um sujeito defensor do Partido Nazista, que tem lá, que está ao todo tempo a serviço das piores ideias, da desinformação e da deseducação, né? Que é um canal enorme e tem lá pode ter seus méritos por isso, não me anima, só mostra o quanto nós estamos reféns dessa situação. Um canal que teve, no fim, mais de 1 milhão de pessoas assistindo, que vai ser monetizado e que nos próximos 10 dias passará a continuar a fazer um jogo ruim, sujo, em nome da desinformação, da deseducação e da erosão dos valores básicos da sociedade, mas essa é a minha visão, eu queria ouvir a Eliara sobre isso, que provavelmente discorda de mim. Nós já discutimos sobre isso, né, no WhatsApp, eu fui contra, de fato. Eu nem conhecia muito o podcast, né? Eu falei com você, não conhecia muito o Flow, sabia da história do outro protagonista que atuava junto com o atual, mas eu achei importantíssimo, porque existe uma coisa que nós precisamos fazer em função de toda a pancada que o PT levou desde 2016, desde 2014, né? Primeiro aí pela mídia tradicional, né? Então, essa desconstrução da política que nós estamos vendo hoje, ela não é de hoje, e nem é desse sistema de desinformação. Ela vem lá desde 2013, né? Com as jornadas de junho, quando aquilo foi insuflado pela mídia tradicional, já era, né? Eu diria que vem até do mensalão, né? Vem até do mensalão, você pensar bem. Vem do mensalão, mas depois do mensalão existe uma recuperação e volta a carga com as jornadas, né? Então, é uma pancada. 2014, a minha dissertação é sobre os impressos, acompanhando, né, a construção durante a eleição, a produção de sentido, né, dos veículos impressos durante a eleição. E era, né, a polarização Dilma-Aécio, e aí, ali naquele momento, né, já estava assim, há coisas claríssimas, né, há coisas impressionantes. Então, a política, aí começa a Lava Jato, que começa em 17 de março de 2014, e aí você tem, naquele ano, o quadro, né, é muito interessante que eu estou tentando terminar de comparar os quadros do Jornal Nacional. Naquele ano foi o Brasil que a gente quer, e nesse ano foi o Brasil em Constituição, ou seja, o Brasil que a gente quer era um Brasil da política. Todos os vídeos trazem relação, nós queremos isso, aquilo, e não era o Brasil da política. A partir dali se destruiu a política, agora é preciso fazer um quadro, porque está se destruindo a democracia, o sistema, né, civilizatório, enfim. Então, a gente reconstrói o Brasil em Constituição para mostrar que é importante. Enfim, mas esse processo vem, né, então, desde então, com muita pancada, a desconstrução que se fez em relação à esquerda, especificamente ao PT, né, ao presidente Lula, sobretudo, a presidenta Dilma também, mas ao presidente Lula especialmente, é uma desconstrução poderosíssima, muito poderosa. Então, furar bolha, né, significa também espaços
para mostrar que não, que aquele, né, aquele fundo vermelho com o cano todo enferrujado, por onde escorria dinheiro, tal, aquilo precisa ser, não é aquilo que representa o campo da esquerda, não é aquilo que representa o Partido dos Trabalhadores. Então, essa desconstrução, ela leva muito tempo. Percebam, a questão da corrupção, né, que foi um repertório que eu trabalhei na tese, a corrupção, ela é ressignificada pela mídia hegemônica, ela passa a ter um outro significado e ela passa a se ligar a um grupo político. Então, vejam, no debate, tudo o que ocorreu, tudo que Bolsonaro fez, durante a pandemia, com todos os cortes na educação, a pecha de corrupto não pega nele, a corrupção não pega em Bolsonaro. Né? Então, isso é muito potente, isso é muito grave. Então, a despeito de todas as críticas que temos, e sim, a gente poderia estar em outros espaços, discutindo outros temas, sim, mas eu acho que aquela entrada no Flow, com 1.093.000, 1.100.000, né, visualizações, pessoas assistindo simultaneamente, visualizações não, pessoas assistindo simultaneamente, é sim falar com uma bolha, é sim falar com um grupo, né, é furar a bolha. E eu achei importante, eu achei muito importante, sim. Aí a gente estamos abertos à discordância, claro, óbvio, mas eu achei muito importante. Bem, Eliara, eu agradeço bastante a sua presença, volte sempre, na medida do possível, volte sempre, se depois do dia 30 o Brasil não acabar, né? Não fechar. Quer dizer, se depois do dia 30 tivermos... Se eu não tiver que pedir exílio, se eu não for exilada, maravilha, sobre exílio, eu queria só deixar aqui um registro, que é o seguinte, eu estou aqui em Lisboa, para quem não sabe, e aqui... Se, por exemplo, o Lula ganhar a eleição e tiver bolsonaristas que quiserem se mudar para cá, eu já avisarei com antecedência que, neste momento, o parlamento português discute a adoção de banheiros unissex nas escolas. Então, e a bandeira é vermelha, né, Sérgio? E a bandeira é vermelha. E o governo do Partido Socialista. Então, é melhor pensar os bolsonaristas que quiserem vir para cá, porque vão enfrentar essas três coisas: bandeira vermelha, então, governo socialista e banheiro unissex na escola. Banheiro unissex. Então, já sei onde eu posso pedir asilo, tá? Então, por favor, vai considerando. Como a gente acabou falando aqui no final do Flow, eu queria que a Eliara, antes de sair, assistisse com a gente aí esse vídeo. Esse trecho, na verdade, onde o Lula fala, é um pouco mais incisivo em relação à questão do pintou um clima, da ligação do Bolsonaro com a ideia de pedofilia. A gente assiste aí, Eliara. Muito obrigado, que você tenha uma ótima semana. Como disse o Túlio Costa aqui, você está sempre muito tranquilo, então continue assim. E até uma próxima. Tá joia. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Tu realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele seja pedófilo. Deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicato, nem mulher, nem negros, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Deixa eu te contar uma coisa. Ele fala isso ao vivo na televisão e no rádio, ele não mede as consequências. Isso é verdade. Quando dá caca, é que ele então tenta se explicar, porque aí o pessoal da política falou, cara, você tem que pedir desculpa, você tem que inventar qualquer coisa. Mas ele tem uma propensão de falar bobagem. Bom, tem uma propensão de mentir. Bem, na edição dessa semana também, a gente tem, obviamente, uma variedade de outros assuntos. Um deles é tratado pela Fabíola Mendonça, que conta o andamento da eleição em Pernambuco. Essa eleição não é só sui generis pelo fato de você ter duas mulheres disputando o segundo turno.
uma coisa rara. Por conta dessa eleição em Pernambuco, o Brasil, ao fim do segundo turno, terá duas governadoras, e não uma só, como teve nos últimos 4 anos, mas é também uma eleição marcada, e as duas do Nordeste, e é uma eleição, mas é uma eleição, além de tudo, marcada também por um certo tom de dramaticidade, de tragédia, de momentos incomuns, então, e que, novamente, e que nesse momento deixa muito em aberto a disputa lá. Fabíola, conta para a gente o que está se passando na eleição em Pernambuco, e o que você acha que será o fator decisivo aí nessa disputa entre a Raquel Lira e a Marília Reis? De fato, Sérgio, é uma eleição inusitada no segundo turno aqui em Pernambuco, né? Porque a gente teve o primeiro turno todo, Marília liderando as pesquisas, né? Muito à frente dos seus adversários, e foi um voto muito pulverizado, porque no finalzinho já do primeiro turno, o segundo colocado tinha um empate técnico, não se sabia exatamente quem ia para o segundo turno. E terminou o primeiro turno com Marília com uma diferença muito pequena para Raquel Lira, né? E os outros ficaram muito próximos também. Então, foi um voto muito pulverizado. Agora, no segundo turno, Raquel aparece já na frente, nas pesquisas, ela já inicia o segundo turno na frente. E teve um fator, né, como todo mundo já sabe, que terminou pesando, acredito que terminou pesando. No dia do primeiro turno, o marido de Raquel ele faleceu, teve um infarto fulminante, né, e faleceu de maneira inesperada, e tomou conta do debate no dia da eleição. Então, muita gente, não que Raquel, a gente não vê isso na campanha de Raquel, deve utilizar isso eleitoralmente, mas muita gente, né, em solidariedade, comovido com a tragédia, com a fatalidade, está votando em Raquel por conta disso, né? Por outro lado, Marília também não utiliza isso eleitoralmente, mas Marília está numa situação delicada, porque ela está grávida de 6 meses, tem uma bebê de 9 meses, então está sendo bem difícil, né? Bem desconfortável para ela. Essa semana mesmo ela passou mal, foi socorrida em meio a uma entrevista a uma rede de televisão. Então, assim, as duas estão numa situação bem delicadas. Isso está mexendo com o eleitorado, com o voto, né, do eleitorado, e isso pode fazer a diferença nas urnas, né? Sinceramente, eu não sei o que é que vai pesar mais. Do ponto de vista político, Lula apoia Marília, ele veio para cá semana passada, teve uma caminhada belíssima, né? Ocupou as ruas do Recife, foi um mar de gente, parecia o galo da madrugada. E, por outro lado, Raquel está tendo muito mais apoio, está agregando muito mais forças políticas do que Marília. Marília ficou o PT e o PSB, que são as duas forças maiores aqui. Estão apoiando oficialmente Marília, mas há muita gente desses dois partidos que estão com Raquel. Raquel está com todos os políticos conservadores e os bolsonaristas, mas ela não se assume como palanque bolsonarista. Então, assim, está tendo uma guerra muito grande de colar Raquel a Bolsonaro. Raquel tenta colar Marília a Paulo Câmara, que é o governador, e tem uma rejeição muito alta. Então, é difícil, assim, opinar quem das duas vai terminar vencendo nesse segundo turno. Eu acho que vai ser voto a voto, não vai ser uma disputa tão fácil, não. Bem, realmente é uma situação realmente muito, muito peculiar, e nessa altura também, né, Fabíola, a gente precisa, pelo exemplo, gato escaldado, né, tem medo de água fria, pelo que aconteceu no primeiro turno, é preciso também ter uma dose de desconfiança em relação às pesquisas nesse momento, até porque nós temos ainda 10 dias para a eleição, e, obviamente, também o clima nacional acaba influenciando os climas nas decisões regionais. Então, a gente ainda precisa ver ainda desenrolar, principalmente nessa última semana também nas campanhas estaduais, a gente vai ver. Voltando ao assunto da capa, que é justamente esse fato de que o Brasil está enredado numa discussão religiosa, o Lula teve aí, nesses dias, foi a São Cristóvão, é mais uma parte desse movimento aí, dessa campanha de reta final. O Cacá vai mostrar para a gente aí esse vídeo, e na sequência eu queria que o Maurício falasse um pouco, ele que é o autor da reportagem de capa dessa edição, quais são os aspectos ali que ele chamaria atenção para essa reportagem, para esse momento também sui generis que o Brasil vive, de estar parecendo que, na verdade, que a gente parece nessa altura que a gente não está elegendo um presidente, mas está elegendo um ayatolá
ou que a gente, na verdade, não está no século XXI, está ali no período, no século XV, ali, em meio à Contra-Reforma, onde católicos e protestantes se matavam, e literalmente se matavam, né? Então, Cacá, mostra para a gente esse vídeo aí, depois, Maurício, você já pode emendar e falar um pouco da reportagem. Então, queridos companheiros, para eu voltar a presidir esse país, é preciso a gente desmontar todas as mentiras que o nosso adversário está contando na televisão e nas redes sociais. Por isso, eu quero me despedir e quero dizer para vocês que quem é evangélico deve frequentar a sua igreja e não permitir que o pastor minta. Não permitir. Ninguém que é religioso, nem padre, nem pastor, pode mentir. O povo não vai na igreja para ouvir mentira. O povo vai na igreja para discutir a sua fé. Bem, esse tema que o Lula, esse ponto que o Lula abordou em São Cristóvão é um ponto que ele tem repetido nesses últimos dias, que é justamente o seguinte, que os fiéis não podem acreditar em pastores mentirosos, que pastores que mentem não poderiam estar exercendo essa função, embora a gente saiba que grande parte dos pastores aliados a Bolsonaro são exímios distribuidores de fake news e mentiras variadas. Maurício, a gente tem, obviamente, vivido essa situação, não é de hoje, desde 2018 também há um engajamento maior de lideranças neopentecostais da campanha do Bolsonaro, mas você diria que em relação à campanha eleitoral de 4 anos atrás, e em relação também ao histórico do Brasil desde o fim da ditadura, o que você diria que é diferente nesse ponto vamos dizer assim, da intromissão da religião do debate político, que há de novo e de diferente, talvez mais preocupante, né, na eleição deste ano? Sérgio, eu diria que foi o sequestro, né, do tema religião, né? A campanha foi sequestrada pelo tema religião. A própria reunião do Lula, que nós mostramos há pouco o vídeo, faz parte disso, né? O Lula ele entremeou durante a campanha os comícios de sempre, né, os contatos populares de sempre, com várias atividades, ora com padres e bispos católicos, ora com pastores e bispos evangélicos. Isso, na verdade, aconteceu, e aí está a diferença em relação a 4 anos atrás, e a gente mostra isso na matéria. Por conta da esquerda ter entrado nessa dança, digamos assim, em 2018, esse recurso de trazer a religião para dentro da campanha foi basicamente feita para a candidatura do Bolsonaro, através das igrejas neopentecostais, dessa vez, para poder até mesmo responder, né, digamos assim, os ataques que vinha sofrendo. O PT, a candidatura do Lula, entraram também nesse circuito, né? Teve a carta aos evangélicos, também que o Lula acaba de lançar, tentando conquistar esse eleitorado. E a matéria mostra, nós ouvimos aí tanto padres quanto pastores e também teólogos e sociólogos para explicar por que o Brasil chegou a esse ponto, né? Que, afinal de contas, é um retrocesso muito grande, né? A separação entre igreja e Estado aqui no país data de 1890, e a gente caminha para um terreno perigoso aí, né, nessa associação, né? A gente não imaginava que o slogan lá escolhido pelo Bolsonaro, né, de Deus acima de todos, acabaria se transformando no norte, que está deixando a política em segundo plano. Aí a matéria, eu convido todos a lerem, tem algumas análises bem interessantes, ela mostra como é que o Brasil, nessa eleição, ele, desde a redemocratização, não havia passado por isso, de temas econômicos ou temas constitucionais, temas que normalmente pautam os debates eleitorais, foram deixados de lado por uma agenda 80%, digamos assim, eleitoral, nessa reta final de campanha, religiosa, nessa reta final de campanha eleitoral. Pois esse é um tema que eu acho também estará presente nos próximos dias, nessa reta final de campanha. Eu queria depois aí que o pessoal mandasse aí para a gente quais são suas apostas. As pesquisas estão dando aí 52 a 48, 53 a 47. De qualquer forma, essa parece ser uma eleição que vai terminar de uma forma muito apertada, e nessa altura há um grau de indecisão, na verdade, de capacidade de percepção do que pode acontecer nesses últimos dias, e vamos ver se o TSE vai conseguir ser efetivo no combate, no mínimo combate possível à disseminação de fake news. E o que vai nos esperar nos próximos dias? Teremos aí o debate na Globo
provavelmente na quinta-feira da próxima semana, que também será um ponto decisivo dessas eleições. O Lula vai continuar sua agenda, vai a Minas Gerais, vai a outros lugares. Bolsonaro resolveu se concentrar em São Paulo e os dados estão lançados, vamos ver, a roleta está rodando, vamos ver qual será o resultado no dia 30, mas até lá nós teremos outros momentos de conversa, teremos o fechamento da próxima quinta-feira. Na terça-feira de manhã eu faço com o Luiz Nassif e o Cláudio Couto Política na Veia, e no domingo, dia 30, a gente vai fazer, como no primeiro turno, uma longa transmissão que vai começar às 4 da tarde e vai até o fim, na virada da noite, até o fim das últimas análises, dos últimos resultados da eleição. Então, quem está aí nos acompanhando, será um enorme prazer também contar com a presença de vocês, a audiência de vocês, no dia 30. Fabiola, Maurício, agradeço mais uma vez a honra de dividir e a paciência que vocês têm de me aturar, então muito obrigado. E até a próxima, e também queria agradecer também quem nos assistiu até agora. Até a próxima.